Olá, boa noite a todos. Para nós é uma alegria imensa estarmos juntos novamente para algumas reflexões sobre o que a doutrina espírita nos apresenta no tema da noite de hoje, que é a lei de reprodução. Eu convido a todos para fazermos a nossa prece antes das nossas reflexões. Meditemos, mentalizemos Jesus, o sol eterno de nossas vidas, o irmão, o amigo, o mestre, que nos ama, que nos impulsiona a conquistarmos os caminhos da luz e da paz, da esperança e do amor. O mestre que vivenciou o amor e espera que cada um de nós, dentro dos degraus de crescimento espiritual, possamos atingir pelo conhecer, pelo praticar, pelo servir, pelo amar como ele o fez. Que os benfeitores amigos nos iluminem e nos protegem a todos nós, onde estivermos, hoje e sempre. Então, naturalmente que quando tratamos de um assunto tão complexo, o instinto de conservação e a procriação, traduzindo a sabedoria divina no que tange a perpetuação das espécies, realmente é complexo. Porque nem todos acreditam nessas afirmações dos espíritos superiores. Mas baseados em Jesus, é a pura realidade. E mesmo nos animais inferiores, a maternidade se expressa como um dos mais vigorosos mecanismos da vida, trabalhando para a manutenção da prole. E lá, no reino animal, com raríssimas exceções, o animal é dócil quando ele reproduz. Ele se modifica, ele libera sua ferocidade, que jaz latente no seu íntimo, quando as suas crias estão ameaçadas. Mas, sempre tem um mas. O egoísmo humano, condescendente, os preceitos infelizes e os preconceitos, sempre que em desagrado ergue a clava maldita e arroga-se o direito de destruir a vida. Por mais se busquem argumentos em vã tentativas para justificar-se o aborto, todos eles não escondem os estados mórbidos da personalidade humana. A revolta, a vingança, o campo aberto para licenças morais, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. E é Joana de Ângeles que nos faz essas afirmações no livro Alerta, com a psicografia de Divaldo Franco. E diz ela, o absurdo e a loucura chegam nesse momento a clamorosas decisões de interromper a vida do feto somente porque os pais preferem que o filho seja portador de outra e não da sexualidade, que a espiritualidade superior, que os construtores da reencarnação estão preparando para o espírito. E na atualidade, exames sofisticados conseguem identificar em breve período de gestação, entre os povos mais civilizados, os exames para esse fim. E a Joana de Ângeles nos explica, não há qualquer dúvida quanto aos direitos da mulher sobre seu corpo. Não há. Mas
quanto à vida que vige na sua intimidade, na sua estrutura orgânica, não. Aí não tem direito. Afinal, o corpo a ninguém pertence. Ou melhor, nada pertence a quem quer que seja, senão a vida. E é uma realidade. Meditemos. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos reencarnados temporariamente num corpo em que a misericórdia nos emprestou. Esse corpo não nos pertence, é emprestado pela misericórdia infinita. E nós damos mais valor ao corpo que o ser espiritual. Este ser espiritual reencarnou para aqui desenvolver as suas potencialidades como filho Deus que o é. É o Evangelho que nos convida a essa profunda revolução, a essa profunda meditação, a essa profunda transformação. Viver no mundo sem ser do mundo. E, na atualidade, os movimentos em favor da liberação do aborto, sob a alegação de que o mesmo é feito clandestinamente, resulta em legalizar-se um crime para que o outro equivalente não tenha curso. Insensatez, né? E as desculpas são enormes, esfarrapadas. As providências seriam, no entanto, a do esclarecimento, da orientação, e não do infanticídio covarde. E o termo não é nosso, é dos espíritos superiores. Infanticídio covarde, está lá no livro Alerta, Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco. Interromper a vida em começo de alguém que não foi consultado quanto ao seu destino. Mas ocorre, na maioria dos casos de aborto, que a expulsão do corpo em formação de forma nenhuma interrompe as ligações espírito a espírito entre a futura mãe e o porvendouro filho. Sem entender a ocorrência ou percebendo-a em desespero, o ser espiritual que reencarnaria agarra-se às matrizes orgânicas e a força de persistência psíquica, sob frustração do insucesso, termina por lesar a aparelhagem genital da mulher, dando gênese de doenças de etiologia complicada, favorecendo os múltiplos processos cancerígenos. E isso a gente pode pesquisar no livro aberto, Após a Tempestade, e outras obras extraordinárias da Joana de Ângeles e outros, como o Manuel Filomeno de Miranda, como as obras de André Luiz, que nos relatam o trabalho intenso e imenso em nome do amor, para que o espírito possa reencarnar e cumprir a sua trajetória de evolução, de paz, em busca da luz, do amor, da tranquilidade da consciência. Então, esses espíritos, ainda em estado de desespero, por sentir-se impedido de completar o ciclo da vida, de reencarnar, o espírito estabelece processos de obsessão, quadros depressivos que podem gerar loucura ou até suicídio. Ora, ninguém tem o direito de interromper uma vida em formação. O homem não é dono da vida. A vida pertence a Deus. As diretrizes são dele. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade. Nunca, porém, se eximirá aos impérios, aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Isto é, dentro do livre-arbítrio que temos, podemos programar qualquer coisa, mas jamais escaparemos dos débitos que temos que resgatar, com o qual nós erramos. E através do amor, da justiça, da caridade, da fraternidade, temos que desenvolver esse potencial em vista do nosso futuro. Então, a própria Joana de Ângeles nos sugere,
Melhor usar o anticonceptivo do que abortar. Diz ela, irrisão, porém, porquanto as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer com que se encontrem aqueles rejeitados, credores e devedores em circunstâncias muito dolorosas, pelas irresponsabilidades desses cônjuges. Aí não está só a mulher. E a gente esquece. Como a gente esquece? Principalmente nós, espíritas, na questão 200 do Livro dos Espíritos, quando Kardec formula a seguinte questão: tem sexo os espíritos? E eles respondem que não. Na Terra é masculino e feminino para cumprir os seus deveres, as suas obrigações, já que a reencarnação é uma imposição da lei divina para progresso, para evolução, para evoluir. Porque nós fomos criados para ser felizes e desenvolver essa felicidade pelo nosso trabalho, pelo nosso conquistar, pelo nosso evoluir. A gente não reencarnou para ser infeliz, como muitos pensam que é uma desgraça. Não. Reencarnamos para ser felizes. Nós seremos felizes. A lei do determinismo está sim escrita pela misericórdia. De reencarnação, reencarnação, chegaremos ao objetivo que é a felicidade. Espíritos puros, através do nosso trabalho, da nossa conquista, da nossa evolução. Mas tem muita gente que diz, mas criar filhos sem poder educar, ter filhos sem recursos para cuidá-los, aumentando incessantemente a população da Terra, essas atitudes representam condená-los à miséria e a uma sociedade do futuro a destino inditoso. E os espíritos dizem, ainda aí o argumento se reveste de sofisma materialista. Que um dia esse sofisma inspirou Thomas Robert Malthus, o economista inglês considerado o pai da demografia, que na sua conceituação lamentável e não menos feliz, neomalthusianismo, que adveio posteriormente. Ninguém pode formular uma perfeita visão do porvir para a humanidade, senão o Criador dela. Escasso, porém, é o amor nos corações, cuja ausência fomenta a fome de fraternidade, de afeição, de misericórdia, responsável pelas misérias que se multiplicam em toda parte. E eu sempre lembro da Joana de Ângeles no livro Dimensões da Verdade. Na Terra não existe falta de grãos, o que existe é falta de amor. E nós sabemos disso. A terra é Deus que permite a sua plantação. Nós não somos dono de nada. Somos mordomos infiéis, que não sabemos alavancar o nosso progresso material com os dons, com a terra que a misericórdia nos empresta. Mas os espíritos afirmam, quando um filho enriquece um lar, traz com ele valores à própria evolução, intrínseca e extrinsecamente. Então, o uso de anticonceptivos, como a implantação no útero de dispositivos anticoncepcionais, mesmo quando considerado legal, higiênico, necessita possuir caráter moral. Será que esse anticonceptivo não é abortivo? Perguntemo-nos, questionemo-nos. A fim de se evitar danos de variada consequência ética. O que é ética? Na visão dos espíritos superiores. A chamada necessidade do amor livre tem proporcionado libertagem humana.
libertinagem humana, a degenerência dos costumes, a desorganização moral e, consequentemente, social dos homens, que se tornam vulneráveis à delinquência, à violência e às múltiplas frustrações, que ora infelicitam verdadeiras multidões que transitam inermes e hebetados, arrojados ao abuso dos alucinógenos, que levam à loucura, ao suicídio. Quando é que vamos usar os recursos do Evangelho? Quando realmente nós vamos aplicar os recursos do Evangelho? Quando estaremos a caminho da pacificação, da concórdia? Quando dominarão os nossos corações a proposta de Jesus? Antes de qualquer uso de anticonceptivos, no falso pressuposto da densidade demográfica, recorreremos ao Evangelho para meditar, para orar, para ouvir os sempre eternos. Nós temos uma consciência. Nós temos um Wi-Fi íntimo pelo pensamento ligado à misericórdia, que temos que aprender a usá-lo pela prece, pela meditação, pelo esclarecimento, pela proposta de Jesus. Ora, a vida é investimento sublime. O homem, porém, nem sempre sabe valorizar essa sagrada oportunidade. Ainda há poucos dias explicava o Divaldo. 7.000 criaturas desencarnam por segundo no mundo. Está no YouTube. 7.000 por segundo. Quantos milhões querem reencarnar e não têm a possibilidade? Quantos casais não querem ter filhos? Quantos não têm condições? Quantos o aparelho corpo não possibilita essa felicidade? Então, ninguém se evade da evolução. Ninguém foge da evolução. A lei é de amor, mas também é disciplina, de correção. Lembremos-nos que diz o Evangelho, na mensagem à paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Regozijai-vos. Talvez perguntemos, se regozijar com a dor? Mas é uma técnica evolutiva. É uma técnica de reabilitação para o espírito calceta, para o espírito endividado, para o espírito rebelde, orgulhoso, egoísta, que não compreendeu a proposta de Jesus, de amor, de fraternidade, de caridade. Então, diz os espíritos superiores, principalmente Leon Denis, Joana de Ângeles, a vida já dormite no mineral, sonhando no vegetal, desperta e se agita no animal. Pensa no homem, que segue o caminho da perfeita integração na consciência cósmica. Quando, então, se torna anjo. O sofrimento não é desdita, não é desgraça, não é má sorte, não é azar. Ele somente surge, o sofrimento, a dor, quando o homem se torna causa e razão de infortúnios para o seu próprio. Está lá no livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, nos convidando a profunda reflexão. A dor vem porque nós causamos estragos. Pela atitude de pensar, de agir, através das reencarnações que se perdem da noite dos milênios. Porque nós que falamos, que pensamos, que agimos, é nós, espíritos eternos, que estamos endividados com a lei chamada 10 mandamentos, que não saiu de moda. E estamos num corpo para trabalhar pela nossa própria evolução. E esquecemos, muitas vezes,
que os filhos programados na esfera extrafísica, no mundo espiritual, tendo em vista as injunções crédito-débito, defluem das reencarnações passadas recuadíssimas. Aquilo que a gente fez e não lembra, como está no livro dos Espíritos, a bênção do esquecimento. Nós agora, sem conhecer o nosso passado, já temos dificuldade dentro dos lares, no trabalho, na sociedade, nas cidades, nos estados. Imagina se conhecesse o que andamos fazendo ontem. Repetimos, nas reencarnações que se perdem na noite dos milênios. O amor infinito do Pai nos possibilitando os mesmos atores num palco diferente, com roupas, corpos diferentes, com a bênção do esquecimento para aprender o caminho do amor, para aprender a conquista da paz. E esses filhos que relegamos, que não queremos, ou que abortamos, esses filhos não chegados pelas vias normais no nosso lar, na nossa prole, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negados. Eles virão até nós, utilizando sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia, quando separados, para justas reparações. Isto é, por outros caminhos eles chegarão até nós. Chegarão em outros tetos, reencarnarão em outros tetos, mas dali eles sairão atraídos pelas necessidades propelentes ao encontro da família, que deveria ser a sua prole. Então, é alguém que te chega perturbando a tua paz. Esclarece Joana de Anjos no livro Leis Morais da Vida. É outro que te rouba os pertences e sossego. É outro ser que te sobrecarrega de dissabores. É aquele que de fora desarmoniza tua família. É o vadio que adentra teu lar. É o aliciador que chega de longe e felicita o teu filho, ou a filha que tanto amas. Todos eles estão vinculados a ti, a nós. Quiçá eles tivessem nascido em nossos lares, sob o nosso teto, e as circunstâncias impediriam maiores dramas. E muitas vezes temos decepções enormes, porque nossos planos seriam outros para com nossos filhos. E como a natureza, como a misericórdia nos coloca nos braços, às vezes, filhos que não queremos. Às vezes contemplamos um filho que não é desejado, porque ele é feio, porque ele é mutilado, porque ele é enfermo, porque ele é frágil. Nós mal acreditamos que esse filho foi gerado por nós, por nosso intermédio, que seja nosso filho. E esquecemos que nós pais somos médiuns da vida. Como esclarece Joana de Anjos no livro Lampadário Espírita, os pais são médiuns da vida, apenas geraram um corpo, para que o espírito eterno, a caminho de evolução, possa matricular-se na escola chamada Terra para evoluir, para amar, para progredir, para desenvolver o seu potencial como filho de Deus. E todos nós somos irmãos em Cristo. Mas aí nós reclamamos. Quem agora nos chega aos braços, ao regaço, com deficiência e limitação, ele também se recupera no cárcere corporal das arbitrariedades que perpetuou. E é Emmanuel que nos esclarece. No livro Roteiro, existem na Terra vários tipos de corpos. Corpos, prisões, corpos, cárceres, corpos, ambulâncias, corpos, demências.
e outros tipos de corpos e expiações, que nós chamamos de aleijados, mas que são oportunidades sagradas para que o espírito possa redimir-se, criar, crescer e amar. Então, muitas vezes, esse filho déspota ou rebelde, que caiu nas ciladas, que deixou pela senda das reencarnações, onde fez que outros também sucumbissem, esse filho que foi mordomo da existência passada, que abusou dos dons da vida com estronhice e perversidade, ferindo e terminando por ferir-se, ele não cometeu nada sozinho. Não cometeu tais desatinos a sós. Nós também estávamos lá. E muitas vezes fomos coniventes. Deixamos para ver como fica. Ou até patrocinamos. Então, temos que honrar o filho dependente e mais aproximá-lo de Deus cada vez mais. Na mensagem do Evangelho, a ingratidão dos filhos, os laços de família, os espíritos nos convidam a uma meditação profunda. Perguntará Deus a cada pai e cada mãe: que fizesse do filho confiado à vossa guarda? A carne gera carne, mas os atos pretéritos do espírito produzem a forma para a residência orgânica. Porque tudo que fizemos está gravado na consciência. E o perispírito é a forma do corpo. Então, os nossos filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, mediante os liames que a consanguinidade enseja, faculta o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si. Ah, mas fulano é a ovelha negra. Não tem ovelha negra. Ele veio conviver no nosso meio para também despertarmos em nós o amor, a caridade. Sermos tolerantes, indulgentes, misericordiosos na proposta de Jesus. A sublimação das afeições entre os que se amam, eles precisam disso. Todos nós temos defeitos, todos nós precisamos dessa sublimação. E, em consequência disso, o lar prossegue sendo, na atualidade, de fundamental importância no complexo mecanismo da educação, pois os deveres dos pais em relação aos filhos se encontram escritos na consciência. Guiné e Lúcio, repetimos, lembramos sempre, na sua obra extraordinária Jesus no Lar, nos alerta que a escola primeira é o lar. É aqui que começa a estrutura do homem. Os filhos também têm seus deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante o qual o espírito adquire patrimônios superiores. Claro, nós sabemos, existem genitores que apenas procriam e fogem da responsabilidade. Mas os espíritos superiores nos advertem: não compete aos filhos julgar aos pais, desde que nós, filhos, não somos dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir ao espírito na sua marcha ascensional. Toda a sese decorre em clima de sacrifício. A renovação exige esforço. A liberdade propõe disciplina. Dentro dessa complexidade da lei de evolução, na questão 359 do Livro dos Espíritos, perguntou Kardec aos espíritos superiores: dado o acaso de que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se
a primeira para a salvação da segunda, e os espíritos responderam tranquilamente. Preferível é se sacrifica o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. É o mundo espiritual interferindo na vida material. Ele sabe qual é o melhor. E isso é só o médico que pode decidir. Na questão 686, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos, questionou Kardec. E os benfeitores responderam, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Na questão 687 do Livro dos Espíritos, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva da Terra? E os Espíritos respondem, não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza, olha a expressão fantástica, um canto do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Espetáculo que a doutrina espírita traz e esclarece, orienta e propicia o despertar de consciência. Na questão 688, continua Kardec insistindo. Há, nesse momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá, de fato. É que outras lhe terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da nossa, que eles disseram vós. Na questão 690 do Livro dos Espíritos, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como pertencem à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Na questão 693, são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? A resposta é espetacular. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Letra A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele pode usar sem abusar. Pode, pois regular a produção de acordo com as necessidades não deve opor-lhe sem necessidade. E para finalizar, no Livro dos Espíritos, na questão 694, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Não vamos esquecer do livro Pão Nosso, em que Emmanuel comenta que o sexo fez o nome de mãe, mas que o homem escandalizou. Então, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Não descobrimos que somos seres espirituais em estágio na escola chamada Terra
para progredir, para nos espiritualizar, para nos educarmos espiritualmente, para desenvolver o potencial como filho do Altíssimo que somos, como espíritos imortais que somos, hoje presos, almas presas a um corpo de carne temporariamente. E a Joana de Anjos nos adverte no livro Dimensões da Verdade, psicografia de Divaldo Franco. Controle da natalidade, pois, é crime diante da consciência divina, considerando que, através do amor, todos os problemas encontrarão solução e que, acima do nosso amor, o amor de nosso Pai espalhado pelo universo, tudo sustenta, tudo vitaliza, é vigilante. A hora própria intervém, equacionando todos os enigmas que nosso limitado amor não resolve. O convite é para que despertemos para as nossas responsabilidades espirituais. É preciso agir. É preciso orar. É preciso conhecer. É preciso desenvolver o potencial em nome do Cristo que possuímos. Temos duas asas para voar: do conhecimento e do amor. Temos que aprender a usar todo o potencial material que possuímos, que está ao nosso alcance, para evoluir, para superar o homem velho que ainda somos, materialista, sensualista, e muitos ainda desequilibrados. Mas o convite de Jesus permanece. Foi ele que disse: vinde a mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem sabe? Não importa qual sua religião, despertemos para Jesus, para descobrir quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E o que levamos quando convidados voltar para casa. O mundo espiritual, que não tem hora marcada e que todos nós voltaremos e sabemos disso. E fica a pergunta: por que eu não me preparo? Por que sou relapso? Que deixo para minha prole? Que tarefa eu cumpri? Ainda Jesus, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos auxiliarei. Eu vos ajudarei. Eu venci o mundo. A proposta dele é que possamos, com ele, de guia, modelo, irmão, solo eterno de nossas vidas, vencer a nós próprios. Que ele e os benfeitores amigos nos amparem e protejam, hoje e sempre, e que assim seja.